E aí, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos, caro internauta, caríssimo amigo ouvinte. Eu sou Alisson Calil Cordeiro e mais uma vez, com todo prazer, estamos aqui no Momento Neurosaúde, recebendo o Dr. José Guilherme Amorim. Doutor, seja muito bem-vindo a mais essa oportunidade que a gente está tendo de recebê-lo aqui. Muito obrigado, viu? Olá, Alisson, olá a todos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, por estar aqui. É sempre bom compartilhar e tirar as dúvidas aí da nossa população, dos pacientes. Né? Tá certo. Doutor, falar a respeito do cuidado com a criança hoje e uma situação que chama muito atenção, a gente queria que você dividisse um pouco a sua experiência a respeito dos traumas em crianças, tá? Do ponto de vista do neuro e também separando os riscos das questões que diferem em relação à faixa etária, etc. O que você poderia falar para a gente a respeito? Pois não. Alisson, um assunto muito importante, né? Um tema assim que realmente é muito importante para todos, porque todos que têm criança em casa vão passar por uma situação dessa, infelizmente, né? Uma situação de um trauma, nem sempre um trauma grave, que a criança vai precisar ficar hospitalizada, mas na maioria das vezes gera um susto ali, uma situação ali que para a família fica um pouco mais aflita. E o trauma pediátrico, né, na neurocirurgia pediátrica, principalmente quando a criança tem um trauma de crânio, né, que vai solicitar uma avaliação nossa de neurocirurgião, ou às vezes um trauma de coluna, são das situações que mais motivam, né, a consulta no pronto-socorro. Então eu trabalhei muitos anos no Hospital Infantil de Londrina e em determinadas épocas do ano era muito comum ter um aumento muito grande, né, da procura de consultas, de avaliações de urgência, emergência, por situações de traumas pediátricos. É um dos motivos que mais levam os pais com as crianças ao PS, não é? Ah, com certeza. Dentro do trauma ali, na nossa neurocirurgia, um disparado ali, é muito comum mesmo. E na maioria, graças a Deus, na maioria absoluta dos casos, né, a grande maioria deles não precisa de uma intervenção cirúrgica e também não precisa de uma internação, mas é sempre importante passar por uma avaliação de um especialista. Falando primeiro a respeito da questão das criancinhas mais novas, doutor, aquela formaçãozinha, tudo muito molinho ainda. Vamos ilustrar aqui, por exemplo, uma queda de um berço, por exemplo, né? O que a gente pode indicar ao pai, além de manter a calma no momento inicial, não é? Isso, essa situação é realmente uma das mais comuns, aquela queda ali em torno de meio metro, altura da cama, do berço, né? Às vezes a mãe põe o filho na cama e vai buscar alguma coisa e a criança rola e cai da cama, isso é extremamente comum. É muito importante avaliar como que a criança está, se ela está ativa, se ela está chorando, né? Ter uma ideia boa da altura que caiu, porque tudo vai ser perguntado quando chegar no pronto-socorro. O médico ele vai avaliar, vai perguntar e principalmente assim, ver se teve deformidades do crânio, é muito importante, porque a criança abaixo de 1 ano, a gente sabe que o crânio ele não está totalmente fechado. Então os ossos do crânio eles vão formando a curvatura até se encontrar e fechar completamente. Então isso é um ponto de fragilidade que pode comprimir e machucar o cérebro. Além disso, pode romper veias importantes que são mais superficiais ali na região cerebral e pode fazer às vezes até abaulamentos que são perceptíveis, né? Como a pele da criança é muito frágil, o osso é muito frágil, né? Tudo muito sensível ainda. Muito sensível. Então essa observação é muito importante até chegar ao hospital. E tem um complicador, né? Que a criança nessa idade ela não sabe verbalizar ainda o que está sentindo, né, doutor? Exatamente. Então, assim, como que a gente vai avaliar, né, se aquilo teve uma lesão neurológica mais grave? Como você muito bem disse, a criança não verbaliza, né, não fala se está sentindo dor, não, mas ela chora. Então, o choro pra gente, né, na avaliação neurológica de uma criança nessa idade é extremamente importante. Se ela chora, se ela não chora, se ela está sonolenta, se ela está ativa, se ela está olhando. Então, tudo isso são parâmetros importantes clínicos já, de uma forma técnica para a gente inferir já se aquilo causou algum grau de comprometimento neurológico. Então são avaliações importantes do deslocamento da casa até o hospital. Realmente é muito importante assim os pais observarem como que essas crianças ela está durante esse período. Na chegada do hospital, a partir do momento da avaliação do médico, do especialista, né, do neurocirurgião pediátrico, nem sempre, né, por exemplo, dar um exemplo da nossa região, nem todas as cidades elas dispõem de uma tomografia de crânio.
Então, para você que é pai, que está numa cidade, um município menor, né, que na sua região não tem, ela vai precisar ser referenciada para uma cidade maior, né? Às vezes Bandeirantes, às vezes Cornélio, às vezes Londrina. Então, assim, mantenha calma. A avaliação inicial do colega médico é extremamente importante, porque, igual eu falei, para a gente é muito importante ver se teve alterações da conformação do crânio, se amassou a cabecinha do bebê, se achatou alguma região. Nessas regiões parietais às vezes pode acontecer traumas que a gente fala de ping-pong, que ela amassa e depois volta, tá? Ver como que a criança está, assim, abertura ocular espontânea, se ela chora, se teve laceração da pele ou não. Então essa avaliação inicial ela é muito importante, porque o colega que vai receber no outro hospital, ele já sabe como a criança vai chegar. Isso é passado, né? Existe toda uma logística de vai passar de um médico para o outro. Não vou entrar em detalhes, mas isso já é passado. O colega que vai receber, ele já tem noção de como que a criança vai chegar e do que ele vai necessitar. Por exemplo, se for nossa situação, né, uma referência maior, que eu também trabalho em Londrina. Então, se a gente está lá de plantão no hospital e um colega de uma cidade aqui, quer seja de Cornélio ou outra cidade, vai referenciar um paciente para a gente lá, pediátrico, a gente já sabe do que a gente vai necessitar, se realmente vai ter que... se há a possibilidade de uma avaliação cirúrgica, óbvio que somos nós que decidimos lá na ponta final. Mas já chega um panorama para vocês, isso, né? Mas a gente já tem ideia. Então a gente já liga no centro cirúrgico, já avisa a enfermeira-chefe, já avisa o colega anestesista, vai chegar uma paciente assim, com essa situação, vamos preparando o centro cirúrgico, vai precisar desse material. Então tudo isso a gente já vai preparando antes do paciente chegar, porque a gente já ganha tempo. E falando agora a respeito da questão de uma faixa etária um pouco mais avançada, a partir de 3 anos, quando a criança ela pode, de repente, até se machucar sozinha, né? Aí ela tá brincando com um coleguinha, tem alguma intercorrência. O que muda nessa abordagem do pai? Como é que esse panorama é um pouco diferente em relação aos bebês, doutor? Isso, nessa faixa etária, então, por conta do crânio já ter essa conformação, um pouco mais de rigidez, né, existe realmente um risco menor em relação aos bebês menores de 1 ano. Óbvio que a gente sempre espera muito cuidado, é sempre importante ter bastante segurança naquela conduta, na tomada de observação, de manejo, para que a família também não fique angustiada. Não adianta, né? Por mais que o caso seja muito tranquilo, a família ir para casa e ficar ali naquela angústia e ficar com algum tipo de dúvida. Então, assim, nas cidades menores, né, o raio-x é muito importante, igual eu falei, a avaliação do médico, mas existem outras opções também de observação clínica do paciente. Às vezes o paciente fica ali 4 a 6 horas de observação, isso é comum, isso é importante. Nem todo caso vai necessitar realmente de uma tomografia, mas reforçando, isso dependendo da avaliação do médico que está avaliando, da situação dos pais ali também, porque eu também tenho filho nessa faixa de idade e eu sei a angústia que causa, a gente fica realmente ali, qualquer situação preocupa bastante. Então acho que o conjunto de tudo, né? E o principal, ver como que a criança está, né? Como que o paciente está, esse paciente pediátrico, se ele está bem, se ele tem algum tipo de queixa ainda, porque ele já consegue falar, né? Se ele está sentindo alguma coisa. E se ele estiver totalmente assintomático, dependendo da natureza do trauma também, desde que não seja um trauma que não tenha uma alta energia, um grande impacto. Tudo isso é muito importante para chegar onde decisão. Olha, foi observado, está bem, dá para ir para casa, se precisar de qualquer coisa, volta. Ou não, vamos referenciar, precisa de um exame mais detalhado, vamos tirar essa dúvida, para que dê toda a segurança para a família também. E é muito importante nesses casos, é o que a gente mais se preocupa, né, com todos, né, a criança e com os pais, é muito importante ter essa conexão com todos. E na verdade, né, doutor, a gente aí, enquanto pais, né, imagino até que quem não seja pais tenha, as pessoas que não são pais, né, tenham também essa impressão, porque quando a gente vai tratar de um assunto específico, eu acho que a gente se coloca num lugar, mas quando a gente vai tratar de qualquer assunto que envolva os nossos filhos, né, realmente a sensibilidade ela fica um pouco exacerbada, a gente perde um pouco da razão também, e nesse tipo de situação emergencial, o que a gente pode indicar para a audiência é que, acima de tudo, mesmo mediante toda a dificuldade, que mantenha calma, não é? É o mais importante, né? Eu acho que, assim, ter uma boa orientação do colega na origem, né, na cidade do trauma, na região, na primeira avaliação, e ele tem que se deslocar para o hospital de meios próprios, ou às vezes com uma ambulância, ou que seja do SAMU, que vá com calma,
porque a segurança da equipe, da família, é muito importante, né? Porque muitas vezes não é uma situação de risco, e às vezes a família se expõe a um risco no deslocamento. A gente sabe que as nossas estradas têm muitas situações aí que são perigosas, então é muito importante se tocar com calma, sempre, com bastante tranquilidade, ali observando o paciente, porque todas as informações são importantes depois, tá? Isso é muito importante mesmo. Com certeza, coisa boa demais. Você, amigo ouvinte que está chegando agora, com todo prazer, estou aqui na bancada com o Dr. José Guilherme Amorim. Você, amigo internauta que está percebendo esse conteúdo nas redes da Líder aí, use a flechinha, o aviãozinho, compartilhar, passe esse conteúdo, porque ele é feito com muita atenção e com todo o carinho para você. Doutor, falamos aqui a respeito da situação de traumas em crianças. Eu gostaria de deixar o tempo à sua disposição para a sua conclusão, para enviar novamente, reforçar essa mensagem aos amigos da audiência. Pois não, doutor? A todos os pais ou familiares que tiverem situações, né, de crianças, né, pacientes pediátricos que sofrem essa situação, é importante realmente assim reforçar, mantenha calma, precisa sempre de uma avaliação muito criteriosa para definir qualquer tipo de conduta, né? É muito importante as situações de observar a criança. Então, quando a gente fala assim, a criança tem que ser observada, existe até uma situação que eu não comentei, quando se fala que a criança não pode dormir. Até queria eu já ouvi isso, doutor. Só tocar nesse assunto, que isso é legal, muito bom. Isso não é apenas uma lenda, né? Na verdade, existe um critério, né, fisiológico do trauma, que... Tipo, bateu a cabeça, é bom não deixar dormir, isso, né? Isso a gente ouve os antigos falando muito a respeito, né? O que é isso, né? Tipo assim, por que isso acontece a situação? Esse período de observação, quando eu falo assim, 4, 6 horas, o que acontece? Se o paciente tiver um trauma e, por exemplo, o sangramento for intracraniano, aquele sangue dentro do cérebro, né, na região intracraniana, né, ele pode comprimir o cérebro a tal ponto que ele começa a degenerar o estado neurológico. A pessoa começa a ficar realmente sonolenta por uma situação chamada aumento da pressão intracraniana. Nós temos a pressão sanguínea, sim, arterial, mas a gente tem uma pressão lá dentro do crânio, e à medida que essa pressão passa de limites normais, realmente o paciente pode ficar sonolento. Então essa crença, na verdade, ela faz sentido na medida em que, né, você quer evitar que tenha uma situação dessa. Porque se o paciente dormiu e tem realmente um sangramento que está aumentando a pressão, ele pode dali realmente apagar por uma situação dessa. Então é importante observar, conversar e ir avaliando para ver se a criança realmente mantém aquele quadro neurológico estável até a avaliação inicial, tá? Mas é uma situação realmente que a observação é muito importante nisso. Por isso que sempre que chega ao hospital, às vezes o avaliador inicial ele fala meio alto, estimula, para estimular mesmo, para ver se abre o olho, se chora, se responde, porque todos são parâmetros clínicos para a gente. Mas mantenha sempre a calma, leve com tranquilidade, né? Procure um profissional para fazer essa avaliação e tirar as dúvidas da família, e à medida que for necessitando a necessidade de exames complementares, com certeza, né, o colega encaminhar e aí tranquilizar todos. Muito bom, doutor, muito obrigado pelo seu tempo, pela explicação, muito bacana, muito proveitosa para toda a nossa audiência. Eu sou Alisson Calil Cordeiro, esse foi o Momento Neurosaúde com o Dr. José Guilherme Amorim, colocando muitas dúvidas aí às claras para você que acompanha os conteúdos no digital e também no Dial pela Líder. Um abraço e até a próxima.